para um dos principais assuntos que o nosso jornal vai tratar nesta segunda-feira. Um dos principais assuntos que o nosso jornal trata, nós iniciamos na semana passada, né, Caio? Sim, Papão, realmente, onde a personal trainer Roseli da Costa acabou sendo executada de forma brutal, hein, Pop? Eu preciso que o senhor e a senhora prestem atenção, e me perdoe pelo termo preste atenção, porque durante a matéria, o Didi vai explicar de um outro assunto que o nosso jornal tratou e não sabíamos que era a mesma pessoa. A senhora e o senhor já estão vendo no dia em que o nosso jornal fez uma denúncia de que alguém colocou ali naquele terreno um entulho, fez um descarte irregular, né, Caio? Isso mesmo, Papão. Na região do São Simão, ali, Parque Del Rey, que esse rapaz fez um terreno e o vizinho denunciou, né, Pop? Aí, quem teria feito o descarte era uma empresa, né, de Várzea Grande. Exatamente. Reizinho, Papão, isso mesmo. Para nossa surpresa, a empresa Reizinho é a mesma empresa que faz também caminhão-pipa, isso. E as duas empresas pertencem ao casal Railton Duarte Mourão e Aline Valandro Cous. Ou seja, naquele dia que nós tratamos em Várzea Grande, que uma empresa foi metralhada. Você lembra disso, Caio? Eu lembro, Papão. Eu até levei, fiz um discurso na Câmara sobre essa situação. Verdade. E, Papão, nós cobramos que tivesse uma fiscalização maior ainda. A partir de agora, o Didi vai explicar o que é que tem a ver essas imagens que nós estamos mostrando com a execução da personal trainer, a dona Roseli. Ô, Didi, a partir de agora, você, nosso craque no jornalismo policial, muita gente na audiência esperando, Didi, para saber o que é que motivou a execução da dona Roseli. E você traz agora, para a surpresa de muitos, um assunto que eu antecipava com o Caio no dia em que despejaram lá terreno baldio, entulho, descarte irregular, e o comércio foi metralhado. Seria a mesma empresa que pertenceria a este casal, o policial militar e a esposa. Agora, Didi, abre a tua caixa de ferramenta e conta tudo para a maior audiência da faixa horária, meu craque. Vamos lá, Papão. Bom dia pra Ked, bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia a toda a criançada, quem acompanha o programa do Pop, a maior audiência na faixa de horário aí, na área policial e também comunitária. Desde a semana passada, na quinta-feira, nossa equipe de reportagem aí se destacou, trazendo a elucidação de um caso que, de forma preliminar e parcial ao mesmo tempo, nós mostramos o caso da Roseli, né? Ao sair de casa às primeiras horas da manhã, ela foi morta com 6 disparos, onde aquele que disparou seria o garupa de uma moto, e pela punhadura ou a forma como ele segura a arma, demonstrava de ser um profissional. Até que a situação ela foi se evoluindo. Chegou nosso conhecimento que se tratava do policial militar e, por isso, nós não noticiamos como policial militar, porque não queríamos atrapalhar as investigações, porque ele poderia se preparar e fugir com a esposa, e foi o que aconteceu, mas tudo veio à tona no final de semana. A edição do programa do Pop terminou na sexta, mas nós acompanhamos 24 horas, a sexta, o sábado e o domingo, e tudo que estava acontecendo e aguardando o grande momento, que é a segunda, para que a senhora, de forma completa, com começo, meio e fim, possa compreender o que aconteceu. O seu Railton, juntamente com a dona Aline, são proprietários do São Simão, de duas empresas simultaneamente que trabalham, uma com entulhos e a outra com carro-pipa. Aquela que é de carro-pipa, essa que pode segurar na tela, lá na Filito Miller, no mês de maio, aproximadamente, no mês 3, na verdade, janeiro, fevereiro, março, de março para abril aí, acabou aí se envolvendo num acidente, um engavetamento. Cadê aquela arte? Só para o pessoal entender. Esse acidente, quando a gente falou assim, gente, quando a gente falar, pessoal, que era uma coisa banal, vocês vão entender o que aconteceu. O caminhão-pipa praticou uma frenagem, uma entrada brusca na Avenida Filito Miller. O carro Sandero, a qual dentro dele a vítima personal ela morreu, bateu na traseira dele e atrás uma outra pessoa acabou aí batendo com a moto na traseira do carro. Essa pessoa que estaria na moto se trata do estrangeiro, salvo engano, boliviano ou colombiano, que não tinha carteira de habilitação, e ela aguardou aí aproximadamente 3 meses, porque haveria um acordo formalizado. Mas aí não pagaram,
ela entrou na justiça 3 meses depois, ela entrou com uma ação, e na semana que ela foi morta, que foi no dia 13 de setembro agora, no dia 16, haveria uma audiência de conciliação, 3 dias depois. Isso foi aí o ápice para o policial militar, que teria que estar preparado e que deveria aí proteger e não tirar vidas, e ele acabou aí por conta própria, com o apoio de uma segunda pessoa, aonde a moto tem que ser encontrada, aonde o piloto tem que ser encontrado, e a polícia vai ter que descobrir, a civil com a militar através da corregedoria, esse homem sangue frio que acabou matando uma mãe de 2 crianças, onde o marido estava trabalhando, tudo por causa de uma audiência de conciliação. Agora mostra o carro como que ficou. A gente mostrou aí o veículo original, com a foto original, que é o Sandero dela prata, que está lá desmanchado. Tem uma foto aí que é o desmanche, tá, Pedro? Onde existe o caminhão pipa, e existe a foto de como o carro dela ficou. Um para-choque, Pop. Um para-choque, se fosse policial militar, poderia evitar, e que vale muito menos que uma vida. Até se fosse um carro na sua totalidade, se fosse danificado, não seria uma motivação, né, para ele poder matar a mulher por causa do problema no trânsito. Só que esse reizinho, que já tem também uma empresa de entulho, no passado, meses antes, ele atacou a casa de um comerciante na divisa do Ouro Verde com o Parque Del Rey. Nossa equipe foi a única que foi no local, conversou com o proprietário do estabelecimento, mostrou a banalidade que, por causa de um pedido para que a empresa de entulho tirasse o lixo que jogou e que foi flagrado pelas câmeras, eles só falaram pro dono: pera aí. Espera aí, mais tarde, pô, foram lá e metralharam mais de 50 disparos na fachada da casa desse empresário, melhor, da empresa desse homem. Uma das balas, que foi do calibre 12, ela acabou atravessando o portão de entrada e varou lá na parede e ficou alojada. Foi feita uma perícia técnica, foi feito um levantamento, há a possibilidade de um calibre 12 ter sido utilizado. Eles foram de 2 na moto, você vê eles chegando, vê eles saindo, por mais que é um local ermo, um local escuro, mas você vê no canto da tela os disparos que foram efetuados, e agora estão cruzando todas essas informações. Quem é esse policial militar? Quem é esse homem que poderia ter sido evitado o dia que atacou a empresa? Já era para ser afastado da polícia militar, já era para ter recolhido a funcional dele e os armamentos que teria em seu nome, já era para estar até mesmo preso dentro de um batalhão, porque se algo se fosse feito na época, a personal não teria morrido, pô. Tô contigo. Você vê aí um homem com a família constituída. Não sei se essa mulher, a qual é sua esposa, com todo o respeito, ela é cúmplice de toda essa trama, ou dessa perseguição, ou dessa pistolagem por conta própria que acontecia no município de Várzea Grande. De que nós estamos falando? De uma família constituída ou de uma quadrilha que por meios próprios teriam seus interesses em matar, em atrocidar, em querer espantar, extorquir ou outras coisas a mais. Então, depois dessa situação, muita coisa está acontecendo. Na primeira aí ou na segunda, que é da personal, o capacete que ele usa na hora dos disparos foram encontrados durante o final de semana, durante buscas e apreensões praticadas pela DHPP no bairro São Simão, onde ele mora, onde tem sua empresa. É o mesmo capacete. Então, nós estamos falando de 2, mas a grande possibilidade, Pop, com todo respeito, que ele poderia ou estaria envolvido em homicídio que já aconteceu em Várzea Grande e outras situações que você pode acreditar, Pop. Muitas denúncias irão chegar no canal oficial da Segurança Pública, que é o 190 da Polícia Militar, ou 197 da Polícia Judiciária Civil, ou no 0800 64 3535, que existem outros canais para que possamos aí tirar das ruas esse homem de uma mente tão cruel, fria, calculista, e que é capaz de matar uma pessoa, até mesmo se o sorvete que ele estiver segurando na mão caia no chão, Popão. Pelo que você narrou, e todo... Primeiro, parabéns, Didio. Na moral, e não tô dando parabéns pra fazer média contigo, não. Porque na sexta-feira, né, Varão, o Didio já pontuava de que o Estado cortaria na própria pele. Por quê? Porque era um policial militar envolvido. Um policial militar envolvido. Um servidor público, servidor público que já poderia ter sido afastado quando
colabora comigo com as imagens lá quando jogaram o entulho. Este servidor que já deveria ser afastado, quando lá atrás nós mostramos esta imagem aí que o telespectador está vendo, de um terreno baldio em que uma empresa foi lá e fez o descarte irregular. A empresa, então, seria do mesmo policial militar que é acusado de assassinar a personal e a esposa, a Aline Valandro. Então lá, a frente do comércio foi metralhado. Você lembra? Você falou na tribuna da Câmara de Várzea Grande? Eu lembro, Papão. Nós falamos, cobramos, mostramos e pedimos ainda que tomasse uma providência quanto à empresa, Pop. E será que tem outras vítimas? Porque nas duas tinham câmera de segurança. No dia em que o caminhão, de forma errada, faz o descarte irregular, e aí aparece também a câmera de segurança, eles metralhando a frente do comércio, correto? Sim. E também a execução da personal, tudo filmado. Será que não tem outros crimes que deixaram de ser filmados? É possível, Popão, sabe por quê? No dia que nós mostramos a primeira vez, quando essa mecânica foi metralhada, chegou, Pop, uma enxurrada de mensagens falando o quanto o pessoal do bairro tinha medo desse sargento aí, Popão. Mas peraí, o comando da Polícia Militar não fizeram nada? São perguntas. Ele não teve nenhuma punição quando metralhou e ficou comprovado que era ele, que era a empresa, que ele era partícipe. O Estado não o afastou, ainda continuou deixando a ele a possibilidade de ter armado. Essa mesma arma assassinou uma mãe de família. E pelo jeito ficou por isso mesmo, Rapão, não fizeram nada. Então não tem nenhum exame pra ver se ninguém tá ali com o psico abalado, se não tá ruim de colocar uma arma na cintura e colocá-lo pra ir pras ruas, avenidas e defenderem as pessoas? Porque nós estamos mostrando, vai pra cena da execução, vai pra cena da execução. Na sexta-feira, quando nós mostramos esta cena, nós falávamos, isto é coisa de profissional. Foi ou não foi? Foi, nós falamos. Isto Alguém é coisa que tem de profissional. manuseio. Alguém que treinou. Alguém despreparado. O Estado, nós pagamos o treinamento dele. Isso mesmo. O Estado pagou pra ele se tornar um assassino. Verdade, Ele Pop. foi treinado pelo Estado, mas não era pra assassinar uma mãe de família, Era não. pra proteger, Popão. E ele fez ao contrário. Detalhe, eu abro parênteses, porque, Pop, na própria sexta-feira, o Didio, ele com responsabilidade disse, foi. olha, o Estado terá que cortar na própria pele. Verdade. E detalhe, ele já tinha as informações, mas não divulgou pra não atrapalhar as investigações, Popão. Exatamente, concordo contigo, Caio. Nós vamos para um dos principais assuntos. Eu não posso nem chamar da principal matéria, porque daqui a pouco nós vamos mostrar aquela mulher que foi executada pelo cunhado, e o cunhado entrou por uma porta da delegacia e saiu pela mesma porta, 4 dias depois de assassinar uma mulher. Que absurdo, nossas leis, hein? Tripulação, play neles. Na última edição do programa do Pop, nossa equipe de reportagem destacou a situação da personal trainer que foi assassinada na porta de sua casa enquanto saía para o trabalho. O nome de um policial militar, com o nome de Railton Mourão, já havia sido citado aqui no programa do Pop através de suas empresas. Primeiro ligado à execução da personal trainer Roseli da Costa Nunes, em Várzea Grande. E agora, novos fatos mostram que ele pode ser reincidente em outros ataques violentos. E mais uma vez a segurança pública tem que cortar a própria pele. Tudo começou no dia 20 de março de 2025, com um engavetamento em Várzea Grande. O sandeiro de Roseli bateu na traseira do caminhão de água da empresa Reizinho Águas, ligada ao militar. Logo atrás, um motociclista estrangeiro, sem habilitação, colidiu no carro dela. O boletim foi registrado pela Guarda Municipal. Roseli entrou com uma ação na justiça 3 meses depois, contra todos os envolvidos, incluindo Aline Caus, esposa do policial militar. Uma audiência estava marcada para a semana seguinte, 3 dias após a sua execução. Mas antes disso, a personal trainer foi assassinada com 6 tiros. Câmeras de segurança flagraram o suspeito perseguindo e executando a vítima, com técnicas ou uma mira em movimento, o que demonstrava habilidade dentro da situação. Durante as buscas na casa do casal investigado, os policiais apreenderam um capacete semelhante ao usado pelo atirador que aparece nas imagens da execução. Mourão e a esposa seguem foragidos. Mas esse não é o único episódio que pesa contra Mourão. No dia 13 de agosto, um comércio em Várzea Grande, no Parque Del Rey, ele foi metralhado. E tudo se iniciou através de uma empresa que pertence ao mesmo militar, o Mourão, a Reizinho Entulhos. As imagens mostram a mesma modalidade de ataque. Ocupantes de uma motocicleta atirando contra a porta do estabelecimento. Foram mais de 50 disparos. Eu cheguei do sítio, quando eu passei pela frente aqui na avenida, eu vi.
tá? Eu vi na segunda-feira, eu procurei as imagens quando eu tive tempo, quando eu folguei, e vi a firma. Procurei na internet, achei o telefone deles. Quando foi às 8 da noite, eu liguei para eles, pedindo que eles retirassem os entulhos, tá? Aí falei para eles, vocês retiram, eu dou um prazo para vocês. Se vocês não fizerem, eu vou fazer a denúncia, junto à SEMA, tá? Aí ele pediu para mim aguardar se eu estava ameaçando. Falei, não estou ameaçando, estou avisando, tá? Pedindo. O atendente do Reizinho Entulhos. Não sei quem era a pessoa não se identificou, não sei com quem eu falei. Aí ele perguntou se eu estava ameaçando. Eu falei, não, eu não estou ameaçando, eu estou pedindo, estou avisando, senão eu vou fazer a denúncia. Aí, depois de mais ou menos 40 minutos, eles mandaram 2 motoqueiros aqui e fizeram todos esses disparos. Seu antes já aparecer esses motoqueiros? Não chegaram de falar assim, daqui 30 minutos, toma aí, não falaram nada? Assim, não, aguarde, ok? Só isso que eles falaram? Só isso. Não falaram de minutos? Não. Depois, mais ou menos 40 minutos, meia hora, aconteceu o incidente. Aconteceu o incidente. Apareceu 2 motociclistas, ou um motociclista com garupa e parou na porta do seu estabelecimento? Isso. E fez os disparos. Tudo no domingo também? Não, na segunda-feira. Na segunda-feira? Às 8h50 da noite. Alguém ouviu que mora aqui na região? Sim, os vizinhos ouviram. E saíram até para ver. Tá? Não sei se eles vão querer falar, mas eles ouviram e saíram para ver. Aí o senhor pegou, chegou na sua empresa, como você encontrou a sua empresa já no outro dia? Eu cheguei, esse carro que está aqui na frente todo perfurado, essas perfurações de bala aqui, o pessoal da Polícia Militar que veio aqui contaram mais de 50 perfurações, tá? E o pessoal do CIOSP veio fazer a perícia, constataram, levaram os fragmentos tudinho, fizeram a medição. Segundo o perito, foi 2 calibres diferentes. Fiz o boletim de ocorrência, fui encaminhado para 31 de março, foi feita a representação, tá? E o delegado pediu para o CIOSP vir fazer a perícia. Olhando o seu terreno, é perceptível que há um aterro normal lá no seu terreno jogado. Houve ali uma segunda ação ou não? Sim, primeiro eles jogaram um caminhão de entulho. Depois do acontecido, eles vieram e jogaram aquele caminhão de aterro limpo por cima. Jogaram uma terra bonita, um aterro limpinho por cima do entulho que está lá embaixo. Como que o senhor vê uma situação como essa, moço? Porque o terreno é do senhor, o senhor que permite se é aterro, se é entulho, se é lixo. O que vai jogar lá tem que ter a permissão do senhor e o senhor fazer uma reclamação para uma empresa que estaria ali recolhendo lixo ou recolhendo entulhos de alguém e querer forçar uma situação como essa. Esse advogado, supostamente, que mora em frente, ou que tem um terreno em frente àquele lote do senhor, ele tem conhecimento disso? Foi feito um contato? Tem sim. Eu falei com ele e ele falou que simplesmente parou o caminhão na rua e conversou com eles e pediu para eles jogarem lá um aterro, porque ele disse que ele ia fazer um estacionamento. No seu terreno? Sim, naquela área ali. O meu é do lado, ali são de outros conhecidos, mas a gente mantém limpo. Tem mato porque cresceu, nós limpamos, passamos a máquina tem 3 meses. Uma das munições atravessou a porta e ficou cravada na parede. Seria um calibre 12. Coincidência ou não, Mourão tem um registro de uma arma do mesmo calibre. Para a polícia, os 2 casos apresentam forte indício de conexão. Os investigadores acreditam que o ataque tem uma mesma assinatura. Acerto de contas e formas violentas de resolver diferenças. No caso de Agosto, a motivação estaria ligada a uma dívida envolvendo cobranças por ter jogado lixo dentro de um terreno baldio que é vizinho do empresário que foi atacado. Uma resposta armada e registrada no bairro Ouro Verde e também divisa com o Parque Del Rey em Várzea Grande. A personal trainer Roseli deixa 2 filhos, de 6 e 12 anos. E o marido, caminhoneiro que estava viajando em trabalho no município de Sorriso. Um acidente banal de trânsito pode ter sido o estopim da execução. E agora a polícia investiga se Mourão usou o mesmo padrão em outros ataques. Uma trajetória de violência que precisa de respostas urgentes e a prisão do casal, em especial do próprio militar que vai ter que responder pelos crimes supostamente cometidos. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Até agora, às 11h07, tanto o policial quanto a esposa estariam foragidos. O senhor e a senhora devem ter percebido que nós colocamos 2 assuntos em um único.
Porque quando nós tratamos o primeiro assunto daquele caminhão que estava fazendo descarte irregular, nós não havíamos citado nem o policial, nem a esposa dele. Nós citamos a empresa. Quando nós repercutimos aquele vídeo onde aparece o caminhão jogando entulho num terreno, o Caio, que além de jornalista está na função de vereador por Várzea Grande, levou esse assunto para a tribuna da Câmara, dizendo que Várzea Grande estava tornando uma terra sem lei, onde uma casa, um comércio foi metralhado porque o proprietário teria reclamado com quem jogou o entulho. Foi isso? Exatamente. Falamos, cobramos e após cobrar, várias pessoas falaram, olha, todo mundo tem medo desse policial aqui. Tanto no programa, falaram, olha, o proprietário é esse Mourão aí. Só que nada foi feito, Pop. Nada. Ele continuou exercendo a função na polícia militar. Tanto que na semana passada, essa a imagem que correu os 4 cantos do país. Agora, eu vou fazer aqui uma pergunta. Então, é ele que está atrás, atirando e assassinando a personal trainer. É ele que aparece em cima da moto. E quem tá pilotando? Seria a esposa dele? Pois é, Popão, é uma boa pergunta de se fazer. Se possível for, câmera lenta, ó, dá uma pausa aí pra mostrar, inclusive, Popão, porque ali, ó, no momento, e essa mesma pergunta que você tem feito, a audiência tá mandando nós, Pop Zap, perguntando. Ele tá foragido. A esposa também está foragida. Seria ele que, inclusive, faz vários disparos e tira a vida da dona Roseli. Seria a esposa que estava pilotando? Porque ela tá foragida. E a empresa seria tanto dele quanto dela, seria uma empresa da família. Ele é um policial militar próspero, né? E a moça também, porque ele tinha uma empresa, um caminhão lá, aquele caminhão que aparece jogando o entulho lá, sendo de propriedade deles. É um caminhão patrimônio caro. Sim, exatamente. Aí tem também o caminhão-pipa da Isso empresa mesmo, deles. que não é barato também, pô. O único em Várzea Grande que ganha dinheiro todo dia é dono de caminhão-pipa, Isso porque é verdade. todo dia falta água. Então o policial militar e a esposa seriam proprietários da empresa Reizinho, assim que fala, Isso né? mesmo, Reizinho, tanto de entulhos quanto de caminhão-pipa. Então, além das duas empresas, ele ainda é funcionário público do Estado. Exatamente, Popão. E agora está foragido até agora às 11h10. Somente ele sendo preso e o capacete também. Obrigado, comandante. O capacete que aparece nas imagens é o mesmo encontrado na casa dele. O Didio pontuou na matéria de que um comércio teve a frente metralhada e seria ali por uma arma calibre 12, é assim que fala. E o policial, Varão, teria registrado em nome dele também uma arma calibre 12. É coincidência, será, né, Pop? É o quê? Coincidência, será? Você tem a reação da audiência aí se manifestando? Na verdade, eu tenho um testemunho vivo de alguém que acabou se enfrentando aí também com esse Mourão e não teve uma experiência boa. Não, é porque a audiência vai continuar no veneno. Nós vamos para um outro assunto em rápidos segundos, onde uma mulher na semana passada foi executada pelo cunhado. O cunhado entrou por uma porta na delegacia e saiu pela mesma porta 4 dias depois. Que absurdo. Já está em liberdade. Mas ainda desse assunto da execução da personal trainer e os principais suspeitos é o policial e a esposa dele, o policial Railton Duarte Mourão e a esposa Aline Valandro. Eu tenho audiência se manifestando. Agora, papai. Por favor. Oi, Pop. Me chamo Ederson. Corro aqui no Parque Bernec. Sempre. Todo dia 5 horas. 3 horas, entre 4 horas da tarde, vou correr no Parque Bernec. Aí eu entro aqui pela Palhoça, saio no mato, para sair lá na entrada do Parque Bernec. E esse policial aí viu eu saindo do mato, ali tem uma entrada. O que ele fez? Eu com tênis, com short de correr, aquela camisetinha fininha e tênis só, sem nada. Diz que um cara desse é a polícia, mal preparado desse tipo. Peguei, entrei para ir pro parque. Ele pegou a pistola dele, que ele corre com ele aqui, uma pochete que põe no meio do corpo. Pegou, tirou e apontou para mim e perguntou: o que você quer? Você está saindo daí fazendo o que, seu vagabundo? Naquele dia eu até pensei que eu ia perder a vida. E eu sou honesto, sou um cidadão de bem. Sou um atleta, corro desde 12 anos, muitas pessoas me conhecem.
nunca foi preso e sou cidadão de bem. E me deu medo daquele dia. E se eu fosse ele, agora arrancava a minha vida, ia me caluniar como vagabundo, né? Então, como que ninguém nunca mostrou uma arma pra mim daquele dia e eu fiquei gelado de ele mostrar, apontar uma arma pra mim, pra minha cara, ainda me chamou de vagabundo. E hoje nós estamos falando então deste policial que lhe chamou de vagabundo, e quem se comporta como tal é o próprio. Quem se comporta como tal é o próprio. Assim que ele for preso, e certamente a força de segurança vai chegar até ele, embora vão ficar aí alguns questionamentos. Outras vítimas, igual esse atleta que participou, nunca foi feito um boletim de ocorrência. Existem outros homicídios em Várzea Grande e o principal suspeito é esse policial? São perguntas que precisam ser respondidas. E por que o policial foi mantido na função de policial com a arma na cintura, mesmo com um programa denunciando, por exemplo, aquele comércio que foi metralhado e seria de propriedade dele e da esposa? Mas a gente está repercutindo desde que o programa iniciou sobre o casal envolvido ou o principal suspeito, um policial militar e a esposa, né, Varão? Exatamente, Chopão. Os dois, que as imagens são nítidas praticamente, mostra a crueldade. E Pop, no momento que nós exibimos a matéria, chegou alguns prints aqui, falando inclusive sobre o comportamento desse policial, Pop. Na primeira vez, a vez do aterro, chegou algumas informações. Nós nem estampamos. Por responsabilidade, né, Pop? E agora, Pop, chega mais denúncias, fora o áudio, mais algumas denúncias que eu selecionei principais aqui, Pop. Só vou pedir o que vocês fazem com maestria. A gente tá falando do policial, tá foragido? Precisamos auxiliar a polícia. Colocar a imagem daquele que está foragido. Se a gente está falando da esposa que está foragida, nada melhor do que o programa auxiliar a força de segurança, mostrando que a Aline e o Railton estão foragidos. E são os principais suspeitos de executarem uma personal trainer no município de Várzea Grande. Você vai reproduzir o quê? Mensagem de texto, é? Pop, eu separei 3 mensagens que eu quero compartilhar contigo, com a audiência, de texto que chegaram até o nosso programa de denúncia, inclusive, sobre o Mourão aí, Popão. Pode colocar na tela cheia, que aí o Caio lê junto da audiência. Por favor, senhores, por favor. A primeira mensagem chegou. Bom dia, Pop. Esse militar que matou a personal é o mesmo do aterro, informação que nós já vimos passado. Ele tem um trator também. Ele fica tirando aterro em frente à minha casa. É o primeiro ponto que ele colocou. Aí chegou, Pop, uma segunda mensagem. Olá, bom dia, Pop, sou morador aqui do bairro. Ontem esse policial que matou a personal, ele andava na rua em uma Bros com uma arma mostrando. E se ele não gostava da sua cara, ele te ameaçava. Que beleza, hein? Ele ficava atirando na casa dele. Dava pra ouvir os barulhos de tiros. Ele já te ameaçava com arma apontada pra gente. Isso, Pop, coaduna com que o áudio que foi enviado a primeira vez do atleta que estava correndo, né, Verdade. Popão? Tava no Parque Bernac, se não me engano. Bernardo Bernac, assim isso mesmo. E aí tem outra mensagem que chegou, Popão, narrando a situação, um policial que inclusive não quer se identificar, que diz o seguinte: bom dia, esse policial... Só uma pausa, acha a imagem que aparece o suspeito e a suspeita, porque tanto ele quanto a esposa seriam os proprietários das empresas citadas e eles são suspeitos, os dois. Não é só o policial militar, não. E eu tô falando policial militar porque se ele fosse pedreiro eu falaria, engenheiro falaria. Pode falar, desculpa, Caio. Bom dia, esse policial Mourão não tem uma boa fama dentro da polícia militar. Vai aqui uma história dele. Certa vez ele ficou sabendo que a sua ex-esposa estava traindo ele com o patrão dela. Ele foi até o motel e confirmou o fato. Ele deixou transparecer que nada havia acontecido, só que planejou algo bem anormal. Ele arrumou uns caras pra bater nele, quebraram ele no pau, ficou com o rosto desfigurado e falou pra sua esposa na época que o comando, havia dado um salve nele por causa de dívida e orientou sua esposa a sair do estado porque a facção também iria pegá-la. Ele disse a mesma que iria vender todos os bens para pagar a dívida à facção. Ele vendeu tudo, só que ela não viu a cara do dinheiro. E o rapaz mandou: sou policial e não quero me identificar. E o policial Mourão estaria foragido até agora às 12 horas e 6 minutos.
Eu tô com o Didio no link, e se ele se apresentasse, ele, o policial, ou a esposa, nós saberíamos. Iríamos avisar a audiência de imediato. Eu volto nesse assunto ainda na edição de hoje, segunda-feira, dia 15,